Olá, meus amores! Vamos iniciar agora a nossa videoaula de história. Peguem a apostila 4, abram na página 252, essa daqui, ó. Lembrando um pouquinho, nós estamos vendo em história a vida dos primeiros habitantes do nosso país, os indígenas. Antes da chegada dos portugueses, os indígenas já estavam aqui. Então, eles são, sim, considerados os primeiros habitantes do nosso país. Bom, agora nós já vimos os costumes deles, né? As divisões de tarefas, por exemplo. Nós vimos os seus artesanatos, a sua arte. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre os indígenas nos dias atuais, tá bom? Então, página 252, nós vamos começar a leitura. Vamos fazer essa leitura juntos, ok? E depois fazer alguns exercícios. Então, página 252, os indígenas nos dias atuais. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, pouco mais de 500 anos atrás, a população indígena era de 5 milhões de pessoas. Ao longo do tempo, o contato com os não indígenas, sendo eles portugueses ou outros que vieram para o Brasil, acabou provocando grande diminuição desses povos. Essa redução se deu por vários fatores, como aprisionamento, escravidão e mortes causadas por conflitos com os não indígenas, além de doenças transmitidas por eles. Esse encontro dos indígenas com os portugueses e outros povos dificultou a conservação de seus costumes e o modo de vida tradicional. Para os povos indígenas que sobreviveram, surgiram outros desafios. Alguns deles precisaram abandonar suas terras ou mudar seu modo de vida. Por isso, muitos costumes foram se adaptando à nova realidade. Ao mesmo tempo, alguns grupos que se recolheram ou se mantiveram mais no interior do país conseguiram manter seus costumes próximos das tradições. Atualmente, mesmo em número menor e se comparado com a época da chegada dos portugueses, os indígenas ainda lutam para preservar sua cultura e o seu acesso à terra. Ao contrário desses tempos passados, hoje os indígenas estão mais amparados porque são cidadãos brasileiros reconhecidos pela lei, ok? Então vamos lá. Antes de ir para a próxima página, deixa para eu explicar isso daqui. Quando os portugueses chegaram aqui, os índios não tinham acesso a algumas coisas que os portugueses trouxeram com eles, como, por exemplo, algumas doenças. Não existiam alguns tipos de doenças aqui, então os índios não tinham, por exemplo, eles não tinham, por exemplo, os anticorpos para resistir a alguns tipos de doenças. Por isso, muitos morreram por conta das doenças que os estrangeiros trouxeram para eles. Segundo fato, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles acabaram entrando em conflito com os indígenas depois de algum tempo, que ocasionou também a morte de muitos indígenas, porque os portugueses tinham, por exemplo, armas de fogo e os indígenas estavam guerreando com flechas e arcos, então acabavam estando em desvantagem. Além disso, eles tinham que lutar constantemente porque eles precisaram mudar de local. Eles tiraram a tribo daquela região para levar a tribo para um outro lugar. Assim, eles tinham que se adaptar novamente ao jeito daquele lugar, o que a terra ia dar naquele local e tudo isso. Então, muitos morreram e tiveram seus costumes modificados pelo contato com os portugueses e os outros povos que entraram no nosso país, ok? Bom, hoje eles são reconhecidos como cidadãos brasileiros, ok? São reconhecidos por lei, tá bom? Mas antigamente não era assim. Vamos para a próxima página. Terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir-lhes esse direito, existem locais demarcados de uso exclusivo chamados de terras indígenas. Dessa maneira, todas as riquezas naturais das terras onde eles vivem, como a madeira das árvores, os animais, as plantas, os peixes, dos rios e os minérios, podem ser explorados somente para a sobrevivência dessas comunidades.
Atualmente, existem 462 terras indígenas regularizadas, que representam cerca de 12,2% do território nacional, localizadas em várias regiões, do Brasil, com concentração na Amazônia Legal. Bom, então as terras dos indígenas, eles podem ocupar a terra onde eles estão, eles não precisam pagar por isso, ok? Diferente de nós, que se nós quisermos morar em algum local, nós temos ou que comprar ou que alugar aquela terra, tá bom? Para construir a nossa casa. Bom, vamos lá. A influência indígena na cultura brasileira. O que nós temos na nossa cultura hoje em dia que veio dos indígenas? Vamos verificar isso. A contribuição indígena na formação da cultura brasileira é bastante grande. Podemos encontrá-la, primeiro, na própria língua portuguesa, na formação de algumas palavras, alguns nomes, como Cauã, Ubiratã, Saci Pererê, Sabiá e etc. Na culinária, ok? Tapioca, pirão de peixe, comidas à base de milho, mandioca, batata doce, palmito e frutas como guaraná, ok? Entre outras. No uso de alguns medicamentos e para fazer chá para tratar doenças que utilizam plantas e ervas medicinais, ok? Todo mundo em casa já ouviu alguém dizer ou conhece alguém que toma chá de boldo para o estômago, ok? Toma boldo para o estômago. Boldo é uma planta bem amarga que, quando a gente está com dor de estômago ou com o estômago muito ruim, os mais antigos, né, os nossos avós, os bisavós, tinham uma receitinha de amassar o boldo e tomar o líquido que saía dele para melhorar esse mal-estar no estômago, ok? É um tipo de influência cultural que nós sofremos dos indígenas, tá bom? E no artesanato também, em algumas lendas do folclore, na música e em instrumentos musicais como flautas e chocalhos, no hábito de tomar banho todos os dias, meus amores, os portugueses, os espanhóis, os italianos, os ingleses no geral, né, os europeus no geral, eles não tomam banho todos os dias, ok? Aqui no Brasil, nós somos acostumados a tomar 2, 3 banhos por dia, em alguns casos. É errado por conta da água, né? Por não economizar água, mas tem pessoas que aqui no Brasil tomam 3 banhos por dia. Enquanto na Europa, no inverno, eles tomam banho uma vez por semana. Tudo bem que a temperatura é totalmente diferente lá na Europa, comparando com aqui no Brasil, mas é o que acontece. Então, na pesca e no uso de utensílios de barro, palha ou madeira. A mamãe tem aquela colherzinha de pau para mexer os mantimentos enquanto eles estão cozinhando? Então, isso é uma influência da cultura indígena. Vamos lá. A influência desses primeiros povos que aqui habitaram é vasta e muito importante. Cada contribuição deve ser reconhecida e valorizada pela sociedade brasileira. Vamos lá, página 254. Antes de começar os exercícios, eu vou passar um videozinho para que vocês vejam aqui mesmo, ok? Em todo o país vivem cerca de 1 milhão de indígenas de mais de 300 etnias. A maioria deles está no norte do país. O sul apresenta a menor população. Em Porto Alegre, os indígenas estão integrados à vida na cidade, mas querem preservar a própria cultura. Veja na reportagem da TVE do Rio Grande do Sul. Aqui a brincadeira não tem hora. Esses índiozinhos vivem felizes na aldeia Embiá Guarani de Porto Alegre. Mas a vida de índio pode ser tão atarefada quanto a do homem branco. Longe das brincadeiras, esses adolescentes frequentam as aulas da única escola da aldeia. Aqui aprendem o que a maioria já conhece. A grande diferença é o ensino da língua e da cultura guarani. Viver na aldeia não significa estar afastado do mundo. É só olhar, por exemplo, para o estilo e o penteado desses jovens. A gente quer se vestir de roupa diferente, tipo que nem eu, tô com cabelo diferente, mas isso não quer dizer que eu já me esqueço, eu sou guarani ainda.
Para além da questão territorial, a problemática indígena deve ser discutida sem preconceito. Aliás, esse é um termo recorrente na vida do índio. Mas reescrever essa realidade é o principal interesse das futuras gerações indígenas. E quem já lidera as comunidades puxa à frente. Nós estamos levando cânticos das crianças cantando coral, que nós levamos para a escola, fazer apresentação, levar também artesanato, levar pintura corporal, levamos alguma arco e flecha para mostrar para a sociedade que essa é a nossa cultura, e também fazer a palestra dentro da universidade, próprios indígenas falando sua própria cultura. Eu acho que podemos vencer esse obstáculo. Bom, meus amores, vamos lá. Página 254, então. Vamos começar os exercícios. No exercício 1, vocês têm que fazer um xizinho em tudo que está sendo apontado que veio, que nós fazemos hoje em dia, que nós temos como cultural e que veio da cultura indígena, ok? Nós lemos no texto tudo que nós fazemos que é influência indígena, então olhem no texto e voltem aqui. Marquem um X. Vocês vão marcar em 6 alternativas, tá bom? Então prestem bastante atenção. Dormir em redes, ir ao cinema, pescar, usar utensílios de barro ou palha, usar sapatos, comer mandioca e milho, usar roupas coloridas, tomar chá para curar doenças, andar descalço, ok? Marquem todas as alternativas que são coisas que nós temos como influência da cultura indígena, tá bom? Exercício 2. São chamados de terras indígenas os locais ocupados por quem? A. Pelos portugueses. B. Pelas comunidades indígenas de uso exclusivo deles. C. Apenas pelos indígenas tupis. Ou D. Somente pelas crianças indígenas. Bom, marquem apenas uma alternativa. O exercício 3. Esse exercício está sendo adaptado. Nós não vamos fazer esse exercício nesse momento. Então, próxima página. Na página 255, nós temos um diagramazinho, ok? E vocês vão formar palavras, tá bom? Palavras que têm origem indígena, tá bom, meus amores? Então, vamos lá. Na nossa língua, recebeu grande influência dos povos indígenas. Na língua portuguesa, por exemplo, existem muitas palavras que são de origem tupi. Junte as sílabas da mesma cor, ok? Que estão no quadro a seguir e encontre algumas dessas palavras. Azul com azul, rosa com rosa, todas as sílabas da mesma cor. Por exemplo, de rosa, nós temos K, ok? Temos o K, temos o Pi, temos o Rá e temos o Vá, ok? Uma palavra que eu posso formar com essas sílabas é capivara. Essa palavra é uma palavra de origem tupi. Então, vocês vão marcar e escrever nas linhas de baixo as palavras que vocês encontraram. Lembrando que eu tenho que juntar as sílabas que são da mesma cor, ok? Reorganizem as sílabas para ver qual palavra que vai formar, tá bom? Meus amores, eu espero que vocês tenham conseguido entender. Não esqueçam, anotem as dúvidas e nós conversaremos sobre elas no chat. Beijos e até a próxima aula.